E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a este canal. Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a capacidade do ser humano de aprender. E para isso, você vai ouvir Karnal. É um dos grandes aí, é, pesquisadores que fez uma palestra na PUC do Rio Grande do Sul. Vamos ao vídeo? Porque aprender a responder é coisa de entidades como Siri e Alexa. Aprender a perguntar é coisa de humanos. Os humanos perguntam, Siri e Alexa respondem. Os humanos formulam ideias. Se essas ideias forem claras e corretas e eu souber onde eu devo procurar essas respostas, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Se eu disse que nesse mundo VUCA-BANI a fama se torna uma moeda de troca corrente, eu também vou agora reconhecer que o processo formativo, diferente da minha geração, e deveria estar muito claro para professoras e formadores, é que eu não ensino mais um aluno a ter a resposta, mas a manter a curiosidade, a perguntar sem cessar, a questionar, a fazer da sua dúvida metódica um exercício produtivo de conhecimento. Por quê? Porque a resposta vai variar muito. Qual é a maior cidade do mundo? Onde está o maior computador com a memória mais ampla jamais construída? Afinal, qual é a nova unidade de acúmulo de memória de um computador? Qual é o rio mais poluído do mundo? Qual é o país onde há mais corrupção e o país onde há menos? Se eu tiver resposta clara a essas perguntas, essas respostas vão variar muito. Onde está o maior computador do mundo pode variar várias vezes ao longo de um ano, dependendo da velocidade de construção desse computador. Qual é o prédio mais alto do mundo? Tudo isso eu vou, ao dar a resposta, datar a resposta. Mas ao ensinar a fazer a pergunta certa, eu ensino não apenas o questionamento aliado à curiosidade natural, mas uma coisa muito importante para ser ensinada. Qual é a validade daquela pergunta? Por que perguntar? Por que o porquê? Por que inquirir? Por que perguntar? Deslocar o conhecimento da resposta para a pergunta é o primeiro passo desse novo mundo. Que vivamos todos em uma nova fase que antigamente se centrava na primeira infância, que era a fase dos porquês. Que vivamos todos em uma fase permanente de porquês. Porque a velocidade dos comportamentos sociais, a velocidade da tecnologia, a velocidade de tudo aquilo que me acompanha, perde rapidamente a validade da resposta e eu tenho que habilitar pessoas a perguntarem, a fazerem perguntas, aprender a perguntar. E para isso o protagonismo não está mais no quadro, seja por tradicional giz e quadro, seja por PowerPoint, seja por apresentação, seja o que for, mas não pode estar mais o protagonismo na figura de um professor, de um palestrante, de um livro. Mas o protagonismo se inverte como se eu apertasse o botão da câmera do celular e mandasse ele fotografar a pessoa que está na frente do celular e não atrás dele. O protagonismo da busca pertence agora a quem estiver aprendendo. Cabe a um professor, a um orientador, a um formador, cabe a alguém que dê instrução, palestra, que formule um módulo, cabe a alguém que esteja empenhado nisso, a formular bons estímulos para a curiosidade. E que as pessoas aceitem que o papel do conhecimento é delas. Enquanto eu estiver perguntando quantas páginas tem o livro que o professor mandou ler para a prova. Enquanto eu estiver perguntando o que cai na prova. Enquanto eu estiver perguntando tecnicamente qual a autoridade, o tamanho, a extensão e a dificuldade do fornecedor de dados, eu estou fazendo provas sobre o professor, sobre a escola e sobre o livro.
E a validade daquele professor, daquela prova e daquele livro será necessariamente ligada ao momento que eu estou vivendo. Se eu estou educando para o futuro, se eu estou educando pessoas que estarão aqui quando eu não estiver mais, quando a escola não tiver mais relevância, quando aquela técnica que eu dispunha não existir mais, eu estou dizendo a cada aluno, a cada filho, a cada pessoa que esteja ligada a mim ou a cada funcionário, que o protagonismo da busca é dele. Protagonismo significa permanentemente pensar por problemas e indicar as soluções possíveis naquele momento. As soluções que podem indicar, por exemplo, como avançar de um lado para o outro, que caminho seguir, com criatividade, ousadia e método. Não apenas por intuição, não apenas por aquilo que me vem à cabeça, mas por aquilo que me indica uma nova questão, uma nova proposição. Porque as respostas vão variar muito, sempre, permanentemente. Mas as perguntas praticamente permanecem. Como uma maneira de pensar, questionando. Como eu disse lá atrás, como um ceticismo metódico. Uma expressão que aparece na filosofia cartesiana. Um ceticismo metódico de buscar a estrutura das coisas, perguntar por quê, duvidar de princípios, derrubar dogmas, não se conformar com sistemas fáceis. Então aqui vem o protagonismo da busca, que vai incluir uma imensa capacidade de se adaptar. Então, se há 20 anos a maneira de você ter acesso a estes dados era estar comigo em um auditório, estar comigo em um teatro, em uma grande sala, hoje você está tendo acesso a isso aqui, através de um recurso virtual. E você está se educando no seu tempo, no seu ritmo e na sua demanda, com uma informação que está ali disponível para você. Se você já se convenceu que isso é uma ferramenta fundamental para que você possa se adaptar ao novo tempo, se você para de dizer, naquele tempo era melhor que a gente sentava com o caderno aberto e anotava tudo que o professor dizia. Nós continuamos defendendo coisas que não têm mais sentido. Por que nós anotávamos? Porque não havia outro sistema para eu produzir isso. Já há 10 anos, meus alunos preferiam fotografar o quadro onde eu escrevia. Ou, professor, envie a apresentação para que a gente não precise desses conceitos. Mande para o nosso e-mail, para o nosso WhatsApp, seja o que for, mande a apresentação para que a gente tenha as imagens e o roteiro da aula. Por que eu vou perder tempo nesse exercício de caligrafia e de motricidade fina, ou seja, escrever, 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 quando eu posso concentrar todo o meu tempo em aprender, ter já o roteiro pronto, produzir os questionamentos e seguir adiante. Surgem novidades. Como eu tenho longas horas diante da tela, mais do que nunca eu preciso levantar, alongar, movimentar pescoço e braços, cuidar das costas, cuidar da postura. Como eu tenho muito foco para seguir algo, eu vou ter que cuidar mais dos olhos. São novidades em vários sentidos, novidades que implicam que eu tenha que me adaptar. Uma pessoa bem adaptada, em primeiro lugar, é uma pessoa que não é saudosista. Não fica dizendo no meu tempo, antigamente era melhor, eu gosto mais disso assim, eu gosto daquele jeito. Uma pessoa que entende que ela vive hoje, nesse momento, que é o momento agora que você está vendo isso. É um momento exato que você está vendo dentro do seu tempo. Talvez surja algo, você tenha que repentinamente interromper aqui para que o médico lhe chamou na consulta, ou porque o seu carro, chamado através de um aplicativo, chegou ao seu destino, ou porque chegou a hora de dar banho no seu filho, ou de atender a porta, então você vai interromper. É uma novidade. O ritmo da aula e das informações é dado por você, que pode retomar tudo isso depois, ou passar adiante do ponto que parou, ou abandonar se não lhe interessou. Você se tornou cada vez mais protagonista.
se você entendeu que isto é um benefício se o protagonista adapta a informação ao seu ritmo. Mas é um defeito se você vai pulando de um vídeo para outro, sem de fato esgotar aquela ideia. É um defeito se você não formalizar mentalmente um processo de início, meio e fim de uma ideia. É um defeito se você não trabalhar em cima do seu ritmo e reforçar essa capacidade. A aquisição de linguagens não é mais apenas, como na minha época de jovem, aprender uma língua a mais. Mental, saber a sua língua materna e pelo menos o inglês, muito desejável uma terceira e uma quarta línguas. A aquisição de linguagem não superou as línguas estrangeiras. A aquisição de linguagens não é mais também apenas que eu, Leandro, passei a dominar o processo de uma planilha Excel. Ou agora eu sei editar vídeos, isso é muito importante. Principalmente se minha atividade profissional e pessoal demandar isso. A aquisição de linguagem não é apenas eu saber novas técnicas e novas palavras. Isso é importante. Mas a aquisição de linguagem é eu me abrir para novos universos com novas posturas. Que inclui um software novo, que inclui uma linguagem nova, que inclui talvez uma língua nova, mas inclui uma experiência que me afaste. Me afaste daquele imediato concreto e me torne cada vez mais alguém capaz de ser produtor de pensamento. E como tal que vai se servir dessa floresta de informações, essa floresta maravilhosa de informações que o mundo contemporâneo nos oferece. A capacidade de aprender sempre. Uma capacidade de produzir conhecimento, conteúdo, habilidade permanentemente. O que era um aluno tradicional? Era o aluno que estava estudando. Terminado o estudo, ele era formado. Ele tinha um diploma. E esse diploma serviria para ele a vida inteira. O diploma era uma meta, hoje é um degrau. O curso era um objetivo. Faça esse curso. Vire médico, vire advogado, vire filósofo. O curso era um grande objetivo. Hoje o curso concluído é um degrau e a partir deste degrau eu agora botei o pé, agora eu sou advogado. Que maravilha! Agora eu sou advogado. O próximo passo é estudar para o concurso da ordem. Mais um passo. Que maravilha! Consegui a carteira de advogado e passei de bacharel em direito a advogado com plenos direitos de exercer essa função tão nobre e tão tradicional no Brasil. Que maravilha! Mais um passo. Que área do direito eu vou me dedicar? Talvez uma área nova. Talvez eu queira falar de direito novo de família, para relações homoafetivas, ou eu queira falar de direito ecológico, eu quero falar de direito ambiental, ou questões complexas de direito internacional. Mais um degrau, fiz uma especialização. Mas e se houvesse alguém capaz de pensar em informática e direito? Se houvesse alguém capaz de produzir para advogados softwares absolutamente avançados e muito focados nas necessidades de advogados, mas eu só fiz ciências jurídicas, talvez eu tenha que fazer uma outra graduação, ou cursos na internet, ou vídeos, para adquirir uma formal capacidade de produzir uma área nova, um advogado especialista em informática, em programas, em redes sociais, direitos, ciência jurídica do Instagram, em que conhecimentos tradicionais como injúria, calúnia, difamação, propriedade intelectual, conceitos tradicionalíssimos no campo do direito, agora vão ser aplicados ao Instagram, ou ao Face, ou ao Twitter. Eu estou mostrando uma área de vanguarda porque eu vou continuar aprendendo. É claro que quando eu era recém-formado, a carteira da OAB era essencial na minha existência. E ela é fundamental, toda etapa é fundamental. Mas é um equívoco se eu imaginar que uma vez obtida aquela justa e merecida titulação, eu vou ter que parar. Quando termina minha capacidade, minha habilidade de aprender? Quando eu decido
que eu não tenho mais vida profissional nem curiosidade pessoal. Ou seja, termina na prática bem com a morte. Até lá, trabalhando ou aposentado, eu tenho que ter habilidade de aprender. Uma habilidade que eu vou sugerir um neologismo, porque de fato learnability existe, mas eu vou sugerir em português um neologismo, aprendibilidade. Som feio porque a palavra tem muitas sílabas. Aprendibilidade tem várias utilidades. Minha capacidade de continuar conectado com o conhecimento, não necessariamente com a internet. Minha capacidade de continuar aprendendo, parar de dizer isso não existia no meu tempo, tirar o melhor da tecnologia a serviço da humanidade, minha capacidade de descobrir novas formas de pensamento, minha habilidade de descobrir que há gêneros, identidades de gênero, reflexões sobre o racismo, reflexões sobre questões políticas que são inteiramente novas. Se antes aquelas polarizações de um campo serviam, hoje é tudo mais complexo, por isso essa aprendibilidade. Aprendibilidade é uma virtude. Na medida que você vai conseguir tratar com grande capacidade e curiosidade o que está surgindo, inclusive para distinguir isso aqui é moda, isso é modismo, isso é bobagem e isto veio para ficar. Tem uma coisa que eu tenho certeza que veio para ficar, que é a capacidade de aprender.